Pai, agora abençoe esta aula, nos preparando para esses ensinos e como nós podemos ensinar os outros e ajudar os outros. Pai, por favor, ajude, abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui na 6ª página da apostila, aqui letra C, que diz 7 dicas para um namoro perfeito. E um tempo atrás eu traduzi estas 7 dicas aqui que eu ouvi do pastor que me batizou anos e anos atrás. E eu gostei tanto do conselho que eu quis passar para vocês. Com cada conselho há um versículo até escrito na apostila. Então, se não quiser procurar na sua Bíblia, não precisa, porque está aqui. Se quiser, também pode, com certeza. Uma coisa que precisamos notar é que, como está escrito aqui na apostila, este conselho não serve para o descrente, mas para aquele que valoriza a sua virgindade e que quer honrar Deus, a Bíblia, seus pais, seu cônjuge e a sua família. Então, basicamente, todo o conselho que eu dou para vocês sobre casamento e família é baseado no fato que vocês querem fazer o certo. A pessoa que não quer fazer o certo não vai aproveitar e vai fazer o que quiser, né? E o que eu vou poder fazer? Basicamente nada com essas pessoas. Mas a pessoa que é crente, que quer servir a Deus, essa pessoa pode aproveitar esses conselhos. Então aqui, vamos ver essas dicas. Ele usou a palavra namoro, e eu vou ficar com esta palavra, mas tem a outra palavra que eu acabei de ensinar. Vamos ver essa primeira dica. E essas coisas eu vi no inglês, são traduções. E você vai até ver aqui na apostila o inglês original, caso que você queira aprender isso, mas especificamente vamos ver as traduções que eu coloquei aqui. E eu vou explicar caso que haja uma dúvida. Número 1, é melhor esperar a pessoa certa do que namorar com a pessoa errada. Hoje em dia, solteiros ficam me falando que recebem empurradas dos seus colegas. Você não está namorando com ninguém? Você não tem relacionamento nenhum com ninguém? Que é isso? Mas você tem que arrumar alguém. Você está triste, né? E às vezes a pessoa fala para mim, mas pastor, eu não estou triste. Eu estou bem. É só que eu não achei a pessoa certa, ou eu não quero namorar por enquanto. E eu respeito isso. Aqui é melhor esperar a pessoa certa do que namorar com a pessoa errada. Salmo 62, versículo 1 diz: a minha alma espera somente em Deus. Não há pressa nenhuma para a pessoa namorar. Biblicamente, você pode esperar, não é regra bíblica que você tem que namorar com 17 anos de idade. Pode simplesmente esperar Deus dizendo: Deus, quando o Senhor trouxer para mim a pessoa certa, daí eu posso pensar em namorar. Mas até então, eu não vou ficar exigindo isso para a minha vida, e eu não vou deixar as outras pessoas me empurrar. E na verdade, o namoro sempre deve estar apontando para casamento. Então, se você namorar com a pessoa errada, isso quer dizer que você pode se casar com a pessoa errada. E quando eu digo errado, eu quero dizer que a pessoa não vai servir para você, a pessoa vai estragar sua vida, a pessoa vai trazer maldade, etc. E você não vai querer isso. Então, em vez de ficar, bom, eu vou namorar com ela para ver se vai dar certo. Não é para ver se vai dar certo.
Você vai orar primeiro, vai buscar a Deus. E se Ele mostrar algumas coisas para você, você pode daí pensar em namorar. Segunda dica, número 2. Não procure a pessoa certa, seja a pessoa certa e conseguirá a pessoa certa. A Bíblia diz em Salmo 84, versículo 11, o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Que promessa! A pessoa às vezes, mas eu quero isso, seria bom para mim, eu quero namorar, seria bom para mim. Você faça o máximo para servir a Deus, seguir a Deus. E na hora certa, se o bom para a sua vida é namorar com alguém, na hora certa, eu falei, Ele vai trazer a pessoa para você. E nós podemos então confiar nessas palavras. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. A pessoa, mas eu quero muito namorar, eu não estou contente se eu não tiver alguém. Então, você não está compreendendo? O bom que você quer não é o bom que você precisa. Você precisa se acalmar, descansar nos braços de Deus e esperar o momento certo. Eu conheço pessoas que querem namorar, querem casar na verdade, mas estão contentes, eu percebo isso, sabem rir e brincar e servir a Deus com alegria e não são casados, não estão nem namorando. Eles aprenderam algo, seja a pessoa certa, procure ser a pessoa certa, daí na hora certa Deus vai trazer a pessoa certa para mim. Número 3, seu jeito de consegui-lo será seu jeito de mantê-lo. Aqui a ideia é o seguinte: se uma moça ficar usando a aparência dela e ela é muito sensual, eu vou dar uma garantia para vocês, a moça sensual vai fisicamente atrair um homem de Deus, sim, mas ele não vai atrás dela. Ele não quer ela, porque ela é carnal, ela vai estragar a vida que Deus quer dar para ele. Ele não quer focar nela e ficar pensando em uma moça que é só sensualidade. Ele vê uma moça que posta uma foto no Facebook, ela de biquíni com versículo embaixo da Bíblia. Ele não vai querer ela. Ele é homem de Deus. Que brincadeira, que coisa. Mas existe isso, é incrível que existe isso, mas existe isso. Pessoa fala que ama a Deus, mas tudo que ela faz e fala é sensual, nojento. Mas hoje em dia é isso que acontece. E nós estamos vendo cada vez mais isso. Mas se ela atrair um rapaz, ele vai vir para ela por causa da beleza física dela, e quando ele não gostar mais dela, não gostar mais da beleza dela, o que ele faz? Ele vai para outra. Ela vai ter que manter isso. Mas se a base do relacionamento é somente o físico, essa parte é superficial, então ele, quando ela ficar não continua a ser mais gostoso, ele vai para outra. Fácil. Eu já vi tanto isso, traição após traição. Mas se você convidar esse tipo de cara para a sua vida, moça, então esse é o tipo de cara que vai entrar. Número 3. E eu falei isso, mas você pode incluir dinheiro, personalidade, família, tipo uma família especial da cidade, qualquer coisa. Se é algo superficial,
você vai ter que manter essa superficialidade para manter essa pessoa. Mas se você andar com Deus, então é através de Deus que você mantém a outra pessoa. Número 4, o namoro deve ser um deleite, não um dever. A Bíblia diz aqui em Salmo 37, 4: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos de teu coração. Interessante, ele não diz aqui o objeto dos seus desejos, mas os próprios desejos. Deus, quando você serve a Ele, gosta de servir a Ele, Ele muda o querer, Ele muda o desejo da pessoa. Um namoro cheio de discussão e briga é um sinal de um namoro carnal e não espiritual. Você deve focar em Deus, amar a Deus, servir a Deus. Ele vai mudar os desejos do seu coração e daí Ele vai trazer para você um desejo de namorar com uma pessoa boa, gentil, de paz. E isso vai eliminar muita briga, muito conflito, etc. E daí, numa situação dessa, você vai ver um namoro bom. Sabe uma coisa que eu gosto de ver? Eu gosto de ver namorados alegres, que não estão cometendo pecado, mas alegres. Mas é incrível o número de namorados que eu conheço. É só briga. Eu me lembro de 2 namorados morando juntos, sempre brigando, todo dia. Eu falei, por que isso? Por que vocês moram juntos? Que além do namoro, é fornicação. Mas nós sabemos que porque eles moravam juntos, por causa da fornicação. Foi por causa disso. Mas era tudo chato. Mas é algo tão especial. E o namoro deve ser assim. Que o rapaz serve a Deus, a moça serve a Deus. E o tempo juntos que eles têm é um tempo especial. Cheio de paz. Cheio de alegria. Cheio da presença do Espírito de Deus. Deve ser assim. Número 5. Quem eles são agora, sempre serão. Diz aqui, o desenvolvimento da pessoa começa antes da sua adolescência. Acautele-se da ponta do iceberg. Eu sei que ele fica olhando para as outras moças, mas quando eu me casar com ele vai mudar. Não, ele não vai parar não. Na verdade, assim que ele conquistar você, ele vai querer conquistar outra. Presta atenção, moça. Faz parte da personagem dele, da personalidade dele, da composição dele. Eu falo, se você observar alguém que gosta de... Eu acho que a palavra no português eu esqueci, é flertar, não é? Ficar tentando atrair o outro. A pessoa que fica fazendo isso com toda pessoa vai continuar a fazer isso depois do casamento. Não para, é algo gostoso para essa pessoa. Então, se você observar algo, é a ponta do iceberg, é só a parte de cima. Lá embaixo, depois do casamento, você vai ver tudo que essa pessoa realmente faz e é. Você vê raiva, falta de perdão. Você está vendo somente o início de algo muito pior. Tem que prestar atenção. Olha, não brinque com seu futuro, dizendo, mas o cara vai mudar, ela vai mudar. Mudar nada. Não vai mudar não. Essa pessoa. E se essa pessoa já consegue mostrar essas coisas para você antes de ter o compromisso da aliança no dedo, imagina depois. Número 6.
É possível ser casado com qualquer namorado, né? Isso é importante saber. Na hora que você entra em namoro, não pense, mas eu só namoro, eu não estou pensando em casar. Você é louco! O propósito do namoro é para se preparar a um casamento com essa pessoa. Hoje em dia, essa ideia de um namoro casual, que eu vou namorar, sabe? Eu acho que no português tem uma palavra até mais carnal, que é a palavra ficar, ou ficar com essa pessoa, né? É nojento isso. É como se fôssemos cachorros. Já viu cachorros na rua fazendo o que fazem? Eu não explico mais, vocês sabem, nojento. Pessoas querem viver assim e nem tem vergonha, né? Mas nós precisamos entender, se eu namorar com essa pessoa, é possível que um dia eu vou querer casar com essa pessoa. Então eu preciso me proteger. Eu não preciso namorar com qualquer pessoa, eu preciso namorar com alguém que é de Deus. Daí vemos a passagem em 2 Coríntios 6,14 que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Um jugo é uma canga de boi, né? E você tem os dois bichos para lavrar o chão e quebrando a terra, o solo para produzir fruto, mas se tiver animais diferentes, não vai dar uma linha reta, vai estragar tudo. E se você tiver crente com descrente, alguém que ama a Deus, que é alguém que não ama a Deus, alguém consagrado, dedicado, comprometido, com alguém relaxado e que não quer, você vai ter o quê? Esse tipo de casamento, que vai assim, em círculos, como canga de boi, com um bicho que é maior do que o outro, sabe? Tem boi e burro. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo, não. E eu conheço casamentos que são assim. Não conseguem lavrar o solo e preparar para produzir fruto, porque vai assim, um fica rodeando o outro, querendo fazer algo, e o outro fica relaxado, não vou para a igreja não. E eu conheço pessoas, é incrível isso, mas pessoas, especialmente moças, que querem namorar com um rapaz que não quer ir para a igreja, mas essa moça quer ir para a igreja, quer servir a Deus, mas namora com um cara que nem quer ir, e eu falo, você é louca? Ele não vai mudar por casar. Mas quando eu casar, eu vou arrastar ele para a igreja. Você não tem noção. Ele não vai não. E se você quiser servir a Deus, termine logo, hoje. Esse namoro não presta. Espere Deus trazer para você a pessoa certa, né? Mas eu vejo tanto isso, é incrível como as pessoas fazem as coisas, porque não faz sentido nenhum. Número 7, a sétima dica: adie todos os planos até que seus pais estejam perfeitamente satisfeitos. A Bíblia diz aqui em Colossenses 3:20: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E eu precisei aprender isso, porque eu namorava com algumas pessoas. Na verdade, eu me lembro de uma pessoa específica, e minha mãe não achava nada de bom nessa moça, nada. E eu me lembro, eu tenho vergonha hoje, mas eu brigava com minha mãe. Depois, eu fiquei sabendo de certas coisas. Eu vou falar para vocês, se eu tivesse me casado com essa moça, eu não estaria aqui no Brasil. Eu não seria missionário. E várias pessoas aqui não seriam salvas, porque eu não teria trazido o Evangelho de Jesus Cristo para cá. Mas Deus, pela graça dele, através das orações dos meus pais, me protegeu e eliminou esse relacionamento. Eu estou aqui hoje com uma moça que ama a Deus,
E eu falo, olha, se seus pais tiverem um problema com o relacionamento, prestem atenção. Tem razão, os nossos pais não nasceram ontem. E talvez não sejam muito sábios em tudo. Mas qualquer coisa negativa que eles falam, devemos prestar atenção. Pensar, por que meus pais observam isso? Por que meus pais falam isto? Até hoje, em certas decisões, eu gosto de conversar com os meus pais e falar algumas coisas para ver o que eles pensam. Eu tenho 40, nossa, tenho 40, orem por mim. Eu tenho 40 anos de idade e ainda, primeira vez que eu falo isso, né? Tenho 40 anos de idade, nossa. Mas tenho 40 anos de idade e ainda eu preciso dos conselhos dos meus pais em certos casos. Eu quero respeitar os conselhos dos meus pais, ou minha esposa, imagino que ela também quer aproveitar os conselhos dos pais dela, né? Nem sempre é algo espiritual, pode ser como trocar uma peça do meu carro, ele sabe mexer, meu pai, então eu falo para ele, pai, como que eu faço isso? Como que eu troco essa peça aqui? Ele me ajuda, né? Explicando uma coisa aqui ou ali. E meu pai já me ajudou com várias coisas, depois de me casar, né? Devemos respeitar os nossos pais. Letra D aqui na apostila. O namoro é o tempo do relacionamento para descobrir detalhes importantes que vão afetar um casamento futuro. Número 1 aqui começa com o objetivo de conhecer a personalidade e o ponto de vista da pessoa no geral. Então você está namorando, passando tempo com essa pessoa, por quê? Porque você quer ver essa pessoa, os hábitos e tudo, envolve conhecimento dos hábitos, dos gostos, das habilidades, etc. Eu não vou falar coisas negativas da minha esposa, mas eu me lembro de certas coisas que eu vi, que me ajudou a compreender ela, conhecer ela. E quando eu digo coisas negativas, não estou falando sobre pecado, estou falando sobre, por exemplo, falei que não quero falar nada negativo, mas vou falar para dar a ideia que não estou falando sobre algo ruim. Eu pedi uma vez que ela tocasse o piano em um evento, e ela toca até hoje, toca na igreja, mas tinha, quantas pessoas você acha no evento? 500 pessoas? Eu falei, porque eu fazia parte do grupo que estava dirigindo, eu falei, você não quer tocar piano para a música do grupo? Então ela foi para o piano antes de começar a reunião, e os dedos dela assim, tremendo. E eu não conheci muito bem ela, porque comecei a namorar com ela, mas eu percebi que ela estava tremendo. E lá era um lugar que tinha pianistas basicamente profissionais. E eu pedi que ela tocasse, porque ela era minha namorada, né? Então, você não quer tocar? Ela estava sofrendo muito, né? Por causa do pedido. E eu percebi naquele momento, há certas coisas que eu não vou poder pedir. Mas ao longo do tempo, especialmente durante nosso casamento, ela cresceu, amadureceu, e agora ela toca na igreja, toca em outras igrejas. Eu acho que ela ainda não vai querer tocar na nossa igreja nos Estados Unidos, que é muito grande. Você vai tocar um dia? Talvez? Não tem muito interesse, não. Mas aqui ela toca muito bem, e já aprendeu muito, né? Mas eu me lembro disso, né? E isso é bom saber disso durante o namoro, para entender ela, conhecer ela, compreender ela. E ela vai observando a minha vida também. E também, durante o namoro, você pode ver aqui número 2, ajuda em discernir o tipo de relacionamento que a outra pessoa quer. E, por exemplo, existem desejos diferentes. Uma pessoa pode querer uma parceira de negócios. Levanta a mão, você conhece alguém e essa pessoa
gosta de trabalhar, tipo, é sempre trabalho. Levanta a mão, você gosta de pessoa assim? Provavelmente, quando essa pessoa pensa em namoro, e não é sempre, essa pessoa pensa em alguém que vai trabalhar também, tipo, vamos trabalhar, vamos conseguir algo com a nossa vida, eu quero fazer isso. Essa pessoa está procurando uma parceria de negócios, eu quero isso. É bom saber disto antes de casar, para perceber, peraí, essa pessoa não está querendo simplesmente brincar comigo, essa pessoa está pensando sobre a empresa, sobre negócios, e não é necessariamente errado isso, mas é bom saber. Porque se você não quiser esse tipo de casamento, é melhor namorar, para saber, para dizer, peraí, não é bem assim, não é isso que eu quero. E você sai fora. Talvez a pessoa quer um tipo de companheiro de brincadeira, que tipo, a pessoa só está procurando alguém para passear, para brincar, tipo, vamos para a praia, vamos para as montanhas, vamos para conhecer essa cidade. E quando a pessoa pensa em casamento, pensa nisso, eu quero isso. E a outra pessoa pensa, mas isso é muito superficial, não quero isso. Então, o namoro, você pode descobrir isso, falar, olha, eu gosto de você, gosto da sua personalidade e tudo, mas eu percebo que não vai dar certo, porque você quer algo que eu não posso te dar. Eu quero trabalhar, você quer brincar. Eu não estou contra isso, mas não é o que eu quero. Não vai dar, né? Ou a pessoa quer simplesmente um amigo, ou a uma gêmea, ou amante, né? Tem pessoas que quando pensam sobre o casamento, pensam em alguém que vai amar, e sabe, vai ser íntimo, e é tudo assim, sabe? Né? Ela imagina ele entrando na porta da casa com uma rosa na boca dele, música tocando, tipo todo dia. E ele está pensando em entrar na casa para sentar no sofá, assistir a um jogo de futebol. não é coisa diferente, né? E é bom saber disso antes de casar. É muito bom saber antes. O namoro serve para mostrar essas coisas. E decidir, eu quero ou não quero. Eu aceito ou não aceito. Às vezes nisso você descobre certas coisas sobre você, o que você aguenta ou não aguenta. Número 2, quando o relacionamento fica mais sério, agora ainda um namoro, mas fica mais sério, envolve conversas sobre planejamento familiar. Você começa a conversar, olha, nós sabemos que há um relacionamento entre nós, estamos pensando em coisas, inclusive casamento, né? Filhos. Quantos? Quando? Né? Perguntas que vão surgir. E tudo isso antes até do noivado, porque o noivado é um compromisso bem forte. Educação de filhos. Quem já passou por um conflito, você disciplinava seu filho dessa forma e sua esposa, o seu marido, disciplinava de outra forma. E houve um conflito por causa disso. Acontece? Com certeza acontece. É complicado? É complicado. É bom conversar sobre essas coisas. Tem famílias que usam vara, outros cinto, outros chinelo, outros qualquer coisa que está por perto, né? Tem pessoas, pais que falam, meu filho vai sentar na cadeira ali por 5 minutos, né? Ou outro que manda para o quarto, vai ficar no quarto. Outro que não pode assistir TV, não pode mexer no tablet, no celular, sei lá, né? Certos limites, né? Um pai que deixa o filho namorar com 17 anos, outro que fala, não, você vai ter que ter 18, seja o que for, né? Diferenças, é bom conversar, descobrir essas coisas, porque namoro vai para noivado, noivado vai para casamento, casamento vai para filhos. É bom saber antes, não é? É bom saber antes. Finanças, né? Imagina, você quer poupar todo o dinheiro, você quer gastar o dinheiro em coisas que você considera coisas que prestam, e a outra pessoa, na hora que recebe 25 centavos, já está comprando chiclete, né? Não, o dinheiro entra e sai, e causa conflito. E por causa disso, até há muito divórcio, e também a participação do ministério da igreja,
Olha, eu não estou falando sobre quantas vezes você vai para o culto. Se a pessoa não vai para a igreja, ou raramente vai, você não deve nem considerar um namoro. Mas, se vocês dois estão fielmente servindo na igreja, o que vocês pensam sobre, além de simplesmente estar na igreja? Ensinar na escola dominical, cantar no coral, ir numa viagem missionária, ser missionários mesmo. Se Deus chamar o marido a ser pastor, evangelista, missionário, outra coisa, como que vocês vão lidar com isso? Não é bom saber antes? Não é bom aproveitar o tempo antes, em vez de falar, eu gosto de você, você gosta de mim, vamos casar amanhã, beleza, vamos casar amanhã, e daí você descobre que a pessoa está querendo fazer isso e aquilo, não fica mais complicado? Eu não vou dizer que fica impossível, mas não é melhor aproveitar o tempo do namoro para descobrir essas coisas, conhecer a outra pessoa? E daí chegamos à última coisa que eu quero falar hoje à noite. Expectativas. Palavra-chave. Existe algo chamado choque cultural. Quem já ouviu falar o termo choque cultural? Levanta a mão. Todo missionário que estuda missões ouve o termo choque cultural. Por exemplo, eu saí do meu país e nos Estados Unidos o trânsito é uma maravilha. Você está na estrada, nem as motos passam você. Quando você vê placa que diz pare, sabe o que você faz? Você para. Não é incrível isso? E sabe quando você para, não vê um monte de motos em frente do seu carro? Não, a moto fica atrás de você. Quando você vira você está indo reto e tem carro aqui do seu lado direito e ele quer virar à esquerda, ele não vai virar para a esquerda, porque ele não está no lugar certo. Então você não se preocupa, ele fica aqui, ele não mostra dedão para passar em frente de você. Vocês estão comigo? Não existe isso lá. Não existe. Não existe não existe até certas coisas, certos lugares. Não vou falar tudo, não quero mentir. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei não aqui em Ouro Preto, mas lá em São Paulo, a capital do estado de São Paulo. E eu vi o trânsito. Que loucura! Como que alguém anda aqui de carro sem morrer no primeiro dia? Carro, vum, vum. Moto, vum, vum. Assim. E existe um tipo de choque, porque você tem certa expectativa. Eu me lembro, eu estava virando para a esquerda uma vez, em São Paulo, onde eu sempre passava, e uma moto passou, bateu no meu espelho, como se fala? Retrovisor do meu carro, bateu, quebrou. Falei, que coisa, eu estou virando aqui, ele não para ele fazer isso. E ele chegou a mim, gritando, você vai pagar o prejuízo, vai pagar o prejuízo. Mas cara, não é ele, foi você que me passou quando eu estava virando para a esquerda aqui. Enfim, e você passa por umas coisas dessas que como americano nossa, que loucura, que você pensa, não vou ficar aqui não, isso é louco, essa é cultura, vou ficar no meu país, e você pensa em sair. Preste atenção, existe choque conjugal, e você entra no relacionamento com certas expectativas que não vêm. Ela não faz o que você quer, ele não faz o que você quer, você espera certas coisas, não acontecem, e você fala, não é isso que eu quero, não é isso, eu vou sair. Infelizmente, é só que não pode, se você quiser fazer o certo, não pode.
Nós precisamos ensinar aos nossos filhos e netos e outros. Existe no casamento bíblico compromisso. Vendo choque conjugal ou não, nós precisamos dizer, ok, eu não entendo isso, não gosto disso, não é o que eu esperava. Então nós falamos para os nossos filhos, olha, antes de entrar num relacionamento forte, você deve conhecer a pessoa, observar a pessoa, fazer muitas perguntas, fazer uma análise do caráter, da personalidade. Porque assim que você for para o altar com a pessoa, é até a morte. Então preste atenção. Se você quiser servir a Deus. Se a pessoa não quiser, não há muita coisa que você pode falar, porque a pessoa vai divorciar. Assim. Mas expectativas. E, irmãos, não é uma coisa linda ver um casal que já passou 50, 60, 70 anos juntos? Não é bonito isso? E é bonito. E até as pessoas do mundo, anos atrás, faziam isso. Até o mundo. É tão triste que como até na igreja, nem os crentes conseguem manter casamento. Mas vem essas fases antes que nós podemos aproveitar para nos preparar.